Muito obrigada, meninas. Olha, as pessoas com deficiência já enfrentam uma sociedade que negligencia suas capacidades. Além disso, esse preconceito é reforçado quando se trata da questão de gênero, raça e orientação sexual, fortalecendo ideias errôneas de que as PCDs não podem trabalhar ou ter uma vida normal, ou ainda são impedidas de vivenciarem experiências como sexuais ou a maternidade. Este próximo painel discute os desafios de 3 mulheres na luta por conquista de espaço em uma sociedade que ainda engatinha na inclusão de PCDs. É uma honra ter aqui com a gente no palco a Caroline Guinarra, CEO da Talento Incluir, Daniela Sagaz, Head de Diversidade na Mondelez, Pequena Lô, influenciadora digital. E para moderar, eu vou chamar a Manuela Pereira, Head de Conteúdo do Terra. Olá, bom dia a todas. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Me chamo Manuela, tenho os cabelos pretos, os olhos castanhos, eu estou usando um vestido verde, um batom vermelho. Estou num palco do lado direito. No fundo aqui tem um painel de LED com as letras M e W emoldurando o painel. E do meu lado esquerdo eu tenho 3 mulheres incríveis, mulheres que venceram, né, as dificuldades físicas para se colocar e fazer o que elas quiseram fazer. Isso não foi um impedimento para que elas fizessem o que elas fazem hoje. E eu queria que vocês se apresentassem. Muito bom dia a todos, a todas e a todes. Eu sou Daniela Sagaz, sou líder de diversidade e inclusão e equidade na empresa Mondelez Brasil. Eu sou uma mulher branca de cabelos loiros até a altura do ombro. Hoje estou usando uma roupa de cor nude, pastel, e estou super feliz de estar aqui dividindo o palco com pessoas tão maravilhosas. Olá, bom dia a todas e todos e todes. Meu nome é Caroline Guinarra, eu sou CEO e fundadora de um grupo de empresas que tem como propósito promover equidade nas relações humanas. Uma delas é a Talento Incluir, que talvez seja a mais conhecida porque a gente tem mais de 15 anos e a gente faz a conexão de pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são ondulados de tamanho médio. Eu visto uma blusa estampada com azul, bege e cor-de-rosa, calça cor-de-rosa. E é uma honra estar aqui. Eu estava ouvindo o finalzinho do painel anterior e me senti super representada quando a gente estava falando de solidão, porque, de fato, nós, mulheres, ainda nos sentimos muito sozinhas em ambientes de lideranças. E nós, mulheres com deficiência, ainda mais. E a felicidade de sermos 3 hoje aqui é de fato, bastante impactante para mim. Obrigada. Bom dia, eu sou a Pequena Lô, sou psicóloga, sou humorista e também influenciadora digital. Eu sou uma mulher branca, estou com um vestido laranja e por cima um blazer estampado, tenho cabelos longos pretos. Meus olhos também são pretos e estou sentada na minha scooter, um triciclo, a famosa motinha. E para mim é um prazer estar aqui. Estou muito feliz para falar um pouco sobre a inclusão, que a gente luta todos os dias para falar sobre isso. E ainda mais ao lado de 2 mulheres que a gente sabe, igual ela falou, a dificuldade que é para a gente ocupar esses lugares. Obrigada. Eu vou começar aqui com a Dani, que está pertinho de mim.
Dani, você tem uma trajetória um pouco fora da curva, dentro de multinacionais, você está na Mondelez. E eu queria que você explicasse para a gente, nos contasse como foi essa construção e os desafios que você enfrentou aí desde que começou. Perfeito. Bom, eu acho que falar de trajetória, carreira profissional, desenvolvimento, eu não poderia começar sem antes contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou nascida numa cidade muito pequenininha chamada Timbó, que fica em Santa Catarina, e eu tive o grande privilégio de, ao meu nascimento, pois a minha deficiência física ela é uma deficiência congênita, eu nasci, né, sem um braço e sem uma perna, e eu tive o grande privilégio de ter pais com pouquíssima formação educacional, mas com uma vivência e uma experiência de vida muito grande que fizeram com que, de fato, eles enxergassem naquela menina que nasceu com uma deficiência as suas competências. E, de fato, esse foi o grande aprendizado e esse foi o grande mood que eles utilizaram para a minha educação. Então, meu pai sempre costumava falar, Dani, você nasceu num mundo que não está preparado para você. Mas você tem uma grande responsabilidade de preparar esse mundo para te receber, de preparar esse mundo para abrir portas para que outras pessoas, assim como você, também consigam chegar lá. E ao longo da minha trajetória educacional, a busca pela minha faculdade de psicologia, também somos colegas, eu sempre tive muito incentivo, muita força por trás de uma família que dizia, sim, é possível. E aí, quando eu escolhi fazer psicologia, eu, de fato, entendia que aquilo era o que, de fato, iria me fazer feliz. E eu fiz essa escolha, fui para uma universidade que fica em Blumenau, Santa Catarina, a cidade que eu resido hoje, e durante a minha faculdade, tiveram vários desafios. E o primeiro deles era estudar no 3º andar de um prédio que não tinha elevador. E aí, como é que faria? Como é que seria? E aí, de fato, começaram os primeiros movimentos e que, ao chegar nessa universidade, 5 meses depois, a gente tinha um elevador. Por quê? Porque, de fato, a Dani passou por esse espaço e fez com que essa necessidade ela fosse vista. E, ao longo desse período da minha formação, e logo quando eu me formei, eu fui buscar vários estágios. Eu fiz várias entrevistas, onde eu digo que eu tive uma grande oportunidade de entrar numa multinacional que me recebeu de portas abertas, que fez, de fato, com que esse espaço fosse um espaço não apenas diverso, mas inclusivo, que eu me sentisse bem neste espaço. E essa construção da minha carreira dentro da área de recursos humanos, ela começou exatamente através dessa experiência, desse estágio, que me mostrou que nenhuma das pessoas que estavam ligadas a mim naquele momento estariam talvez preocupados com a minha deficiência. Eles estavam ali olhando quais eram as minhas capacidades de entrega dos resultados, quais eram as diferenças que eu faria como uma profissional da área de recursos humanos. Ao longo dessa trajetória, eu tive algumas grandes experiências em que eu escolhi, em que eu busquei o autodesenvolvimento, que é muito importante. Busquei ajuda de mentorias, tive mentorias com mulheres que fizeram uma grande diferença na minha vida. Tive a possibilidade de morar fora do país, voltar e hoje fazer parte, né, e ser integrante com uma responsabilidade gigantesca dentro da Mondelez Brasil, de ser a líder de diversidade, equidade e inclusão. E não olhar só para pessoas com deficiência, mas olhar para mulheres na liderança, olhar para pessoas pretas e pardas, olhar para os grupos LGBT. Mas, de fato, abrir esses espaços e estar hoje nessa cadeira me faz ter a sensação e a certeza de que esse é o caminho. A gente precisa abrir portas falando sobre isso. Obrigada. Razão. Carol, você costuma dizer que as pessoas foram educadas a não falarem, né, sobre a deficiência. Como que isso acontece no mercado de trabalho, né? Como que você encontrou pessoas que tinham essa vergonha ou não queriam abrir essa questão? Ah, Manu, ótima pergunta. Eu estava pensando nisso. Assim, a gente começa se autodescrevendo, contando quem somos para quem não nos enxerga ou não nos enxerga 100%. E muitas pessoas podem se questionar, mas aqui está todo mundo enxergando elas. Será? E por que eu pergunto será?
eu digo será. Porque para chegar onde vocês que estão aqui chegaram, se tinha deficiência, provavelmente, e podia esconder, provavelmente escondeu. Quando eu comecei a incluir no mercado de trabalho, foi a partir da minha inclusão. Eu sofri um acidente de moto faz 22 anos, por isso eu sou cadeirante. Eu já estava no mundo corporativo, porque eu sou professora de educação física e eu dava aula de ginástica dentro das empresas. E, naquele momento, eu não encontrava outras pessoas com deficiência. E eu comecei a empreender trabalhando em inclusão. Por que eu voltei ao trabalho? Porque comigo deu certo e, por causa das cotas, as empresas começaram a me acionar, queriam me contratar. E eu falava, gente, eu sou professora de educação física, eu não tenho nada a ver com essa secretaria, recepção, telefonista que você quer me contratar. E aí eu fiquei inquieta com isso, comecei a contar a minha história. E eu não via gente com deficiência. O que não quer dizer que não existia, porque há 22 anos atrás, ainda na ginástica laboral, eu comecei a fazer um projeto chamado Movimento Incluir. Então, nas empresas que eu atendia, eu comecei a dar aula de ginástica com mais sensibilidade para a inclusão. E aí as pessoas com deficiência apareciam. Elas vinham, sabia que eu não tenho dedo do pé? Sabia que eu uso uma prótese? Sabia que eu não enxergo 100%? Então, é muito importante a sua pergunta, porque, de verdade, as pessoas com deficiência que chegaram numa carreira, que chegaram na liderança e que conseguiram permanecer no mercado de trabalho antes desse movimento que a gente vive hoje, esconderam as suas deficiências. E a nossa invisibilidade, ela começa nos números. A última vez que foi medida a população com deficiência foi no censo do IBGE de 2010. E que o nosso número é 24%. Significa que a cada 4 pessoas, uma tem deficiência. Não dá dúvida? Porque a gente não vê, né? Será que a cada 4 pessoas que tem aqui, uma tem deficiência? E, por causa dessa dúvida, a gente foi provocado a revisar esses dados. E aí, em 2019, os mesmos dados foram revisados e chegou a um número de 8,2%, 17 milhões de brasileiros. No mundo, a população com deficiência é 15%. Vocês acham mesmo que no Brasil nosso número é metade do que a população do mundo? 8,2%, quando no mundo é 15%? A gente não é bem contado. Foi feito de novo o censo agora em 2022. Só que também não existe consenso do que é deficiência. Quantas famílias dizem que seus filhos são especiais? Será que esses pais, essas mães, quando perguntado se tem alguém com deficiência na sua família, ela responde que seu filho tem deficiência? Então, como não tem consenso, a gente não é bem contado. E se a gente não é bem contado, a gente não é visto, a gente não é lembrado. E quem não é numericamente, né, se não vale a pena, vamos pensar a população, diversidade, tá? População negra no Brasil é mais de 50%. Vocês aqui que representam grandes marcas já começam a fazer conta. Cara, como é que eu estou deixando de representar mais de metade da população? Agora, quem é a população com deficiência? Por que eu tenho interesse em representá-la se eu nem percebo essa população na sociedade? Então, a nossa invisibilidade é o principal motivo, na minha percepção, né, de especializada aí na inclusão de pessoas com deficiência há mais de 18 anos, eu entendo que é um dos motivos mais significativos que nos exclui. E, na sequência, esse movimento da gente se esconder, da gente não se autodeclarar, que está mudando muito, viu, com Pequena Lô, que acho que, disparada, é a influencer com deficiência mais seguida, não é? Se eu sou, eu não sei, tá? Gente, 4,5 milhões de pessoas seguem essa mulher. E as redes sociais têm dado essa visibilidade para a gente, né? Então, pessoas como a Pequena Lô, eu tenho 44 anos, eu tive a liberdade ali de perguntar a idade dela, ela é bem mais jovem do que eu. A geração dela vem para mostrar, botar a deficiência na cara da sociedade e mostrar que a gente é muito além da nossa condição, né? Nos resumir a nossa deficiência, de fato, é o que a gente vem sentindo até então. E é super importante esse movimento de redes para nos desinvisibilizar. Será que existe essa palavra? Existe. E eu acho que a Lô traz justamente o sentido a essa palavra, né? Lô, conta pra gente como que foi essa construção de você como influencer no TikTok, contando da sua rotina, trazendo como que surgiu essa ideia e... Então, desde criança,
Eu sempre fui palhacinha, adorava aparecer. E eu falo que sem meus pais também, o amor, a criação deles, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Que é quando você tem uma base familiar, você cresce uma outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também não julgo alguns pais que, às vezes, a gente fala que tem vergonha de apresentar o filho com deficiência, porque, às vezes, ele não tem informação, esses pais, ou até mesmo uma superproteção, que a gente aprende isso na psicologia, e medo de ver o filho sofrer, porque a gente sabe que a sociedade é muito maldosa. Então, eu sei como que é por conta da internet, que a gente vê coisas horrorosas, a gente lê coisas horrorosas, porque as pessoas hoje, elas têm a facilidade de se esconder num perfil, ela acha que ela não pode ser, né, reconhecida, mas a gente consegue descobrir, então o processo pode chegar na casa dela. Mas eu não me desgasto mais com isso, porque eu acho que a maioria gosta do meu trabalho, então isso para mim que importa. E até eu chegar aqui, muita gente acha que foi do nada. Que eu surgi em 2020, bombei em 2020, e é isso. Desde 2015 eu gravo vídeos, e eu fazia faculdade na mesma época que eu comecei a gravar. Quando eu comecei a gravar era um hobby para mim. Eu fazia porque eu amava, e sempre gostei do humor, então eu tenho um primo que é publicitário, e ele que me deu a ideia de ir para as redes sociais, mostrar como eu era ali com eles. Só que eu fiquei com medo. Eu falei, a internet é muito diferente do que eu faço aqui para vocês. Aqui, para mim, é um stand-up, mas é só aqui, pronto, acabou. Então, quando eu decidi me expor, eu tive que pensar muito, porque eu não tinha uma referência de pessoa com deficiência na internet. Hoje em dia está aumentando cada dia mais, eu fico muito feliz com isso. Conheço várias pessoas com deficiência que surgiram da internet e hoje são reconhecidas também. E eu fico muito feliz de representar essas pessoas, mas eu também sempre gosto de falar que eu não sou a única, então tem que dar atenção para outras pessoas também que estão ali mostrando o seu trabalho e levando as informações que muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é o capacitismo. Ainda as pessoas acham que se referir às pessoas com deficiência é falando pessoas especiais. Eu acho que todo mundo é especial. Então, cada um tem o seu jeito de ser, então se torna especial. Não é porque a pessoa com deficiência que ela é especial. Esse termo a gente não utiliza mais. Então, muita gente não sabe porque também não tem interesse de procurar. E porque na internet, hoje em dia, a gente encontra todas essas informações. E a gente também não tem a obrigação de ficar explicando muito sobre isso. Eu acho que todos os preconceitos que existem hoje, igual a pessoa com deficiência, a pessoa que sofre racismo, ela não tem a obrigação de ficar ensinando para o outro o que é o racismo. A mesma coisa, a gente não tem a obrigação de ficar lembrando e explicando o que é o capacitismo. Mas, ao mesmo tempo, muita gente fala, Lô, você não fala especificamente da sua deficiência nos seus vídeos. Mas a minha meta nunca foi essa, de falar especificamente do que eu tenho, da pessoa com deficiência, do capacitismo. Eu estando ali, eu já estou representando muita coisa. Eu não preciso falar que eu ando de muleta, de moto, as pessoas já estão vendo. E eu não preciso falar que eu superei algo para chegar até aqui, porque eu já mostro isso no meu dia a dia. E eu não preciso falar que falta acessibilidade. Eu mostro isso de uma forma leve, no meu dia a dia, nos stories, seja num vídeo que eu estou falando sobre uma festa. E isso é acessibilidade, isso é representatividade. Então, a gente não precisa ficar falando aquilo e ensinando a todo momento, falando especificamente o que é o termo PCD, o que é o capacitismo. As pessoas, elas já vão ali vendo aquilo e automaticamente elas querem saber mais, vai lá, procura saber, pesquisa, isso é muito legal. Eu tenho um público gigantesco de pessoas que não são pessoas com deficiência. Vai da criança ao idoso. Eu não tenho um público que é só adolescente, só criança, só idoso. Vai da criança ao idoso. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma criança, porque a criança, ela aprende com os pais. Infelizmente, se ela se torna uma criança preconceituosa, é porque ela aprendeu em casa. E talvez esses pais, eles não
façam por mal, mas hoje em dia também eu acho que tem que vir de casa essa educação. Tem muitos pais que ainda, quando alguma criança para, que ela não me conhece, e fica olhando, fica perguntando o que eu tenho, e o pai simplesmente pega a criança e sai andando com ela. E a criança vai levar aquela dúvida para ela e nunca vai aprender se ele não chegar em casa e falar: lembra aquela menina que você me perguntou? E explicar sobre aquilo de uma forma leve para ele crescer e ver que aquilo ali é uma sociedade que ele vive e todo mundo tem que respeitar, que eu acho que é o mínimo. Então, quando eu comecei, eu queria levar o humor, mas, ao mesmo tempo, essa informação sobre pessoas com deficiência, que elas podem ocupar o espaço que quiser, porque eu aprendi isso com os meus pais. Eles nunca tiveram vergonha de me expor, desde quando eu era criança. Minha mãe foi a que mais me apoiou, né? Meu pai, ele tinha um receio, e tem até hoje, quando eu falei para ele que eu ia morar sozinha, porque eu morei sozinha, saí de casa com 17 anos, eu não sabia lavar uma louça, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, mas eu fui. E foi ótimo para mim. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Eu morei fora, morei em Minas, mas era em outra cidade. Eu saí da minha cidade, fui para uma fazer cursinho com 17 anos. Morei com 2 amigas minhas. Depois eu passei na faculdade e foi onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, que eu não preciso entrar em detalhe, que a gente deixa abaixo, né? Mas foi onde eu tive uma experiência maior ainda. Eu fiz muitas amizades. Eu vi que eu podia fazer tudo que eu quisesse, independente das minhas limitações. E os meus amigos sempre aprenderam comigo e eu sempre aprendo com eles, desde quando eu estudava na escola. Então, não precisou de eu ir para a internet para ensinar as pessoas, porque as pessoas que convivem com a gente, eu acho que aprende muito também. E, igual ela falou, quem é visto não é lembrado. Então, se a gente não falar disso, se vocês não estivessem nessa palestra, se vocês não vissem a gente falar aqui, alguma coisa daqui vocês vão levar para casa. Mas se vocês não conviverem com a gente, realmente vocês não vão aprender como lidar, mesmo querendo, procurando saber as informações. Mas, então, eu fico muito feliz de representar todas as pessoas com deficiência, porque eu levo... Todo troféu que eu ganho, eu falo que não é só meu, é de todas as pessoas com deficiência, porque eu falo por todas, 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 todas. Arrasou. Carol, estava aqui tentando fazer uma conexão um pouco com o que a Alô trouxe. Você não acha que o medo do capacitismo é o que faz as pessoas omitirem e se esconderem por trás das deficiências no ambiente corporativo? Ai, sim. Olha, gente, a gente como ser humano, a gente tem muito medo de errar. Quando a gente põe crachá, então, fica mais ainda difícil, né? Errar. E o capacitismo, só para a gente falar a mesma língua, capacitismo é a opressão relacionada à deficiência. Assim como o racismo oprime pessoas pretas, pessoas não brancas, o machismo oprime as mulheres, o capacitismo oprime a nós, pessoas com deficiência. Porque existe uma dúvida da nossa capacidade. Como é que o capacitismo começa na gente? Quando eu duvido da minha capacidade de estar no lugar de alguém com deficiência. Vocês que estão aqui, se imaginam cozinhando de olhos fechados? Vamos botar uma venda, agora você vai entrar na cozinha e você vai fritar um ovo, vai. O que você acha? Consegue? É por isso que a gente duvida da possibilidade de uma pessoa cega cozinhar. Isso é capacitismo. Quando eu não percebo em mim a capacidade daquela pessoa com aquela condição realizar. O capacitismo, gente, não é um comportamento que a gente deve condenar, nem nos outros, nem na gente. A gente deve reconhecer. A partir do momento que a gente reconhece, a gente muda, a gente transforma. Se a gente... não, eu não sou capacitista, eu não sou preconceituosa, eu não sou machista. Todos nós somos uma sociedade em desconstrução para todos os temas, para o racismo, para a homofobia. Eu me sinto uma mulher bastante letrada em diversidade, porque eu corro muito atrás, mas, como a Alô disse, conviver, gente, não existe outra forma. Uma pergunta para vocês. Além da Pequena Alô, lógico, 4,5 milhões, vocês seguem a Pequena Alô. Quantas pessoas com deficiência vocês seguem? Porque a internet nos ajuda muito a se conectar. E o que acontece com a empatia? Parece simples de entender, né? É só me colocar no lugar do outro. Aí a gente descobre que é se colocar no outro considerando a realidade do outro, certo?
mas ainda assim não faz sentido porque não tem conexão emocional. Só faz sentido, eu só valido aquela dor quando tem conexão emocional. E a emoção não precisa ser amor, eu não preciso amar, apesar de amar a Dani, de já ser super fã da Lô. Eu posso validar, eu posso falar, poxa, o que aquela pessoa está falando faz sentido, me ensinou, eu aprendi com ela. Pode ser isso a validação, a conexão emocional. E as redes sociais ajudam muito a gente a fazer isso. Não precisa forçar a amizade, não precisa convidar para a festa uma pessoa que você nunca teve amizade, né, com deficiência, só para você se conectar. Mas você pode começar a se conectar através das redes. Porque o medo do capacitismo, que foi a pergunta da Manu, ele vai se dissolvendo a partir do momento que você convive. A gente não se importa de dar uma titubeada aí na hora de conviver com a gente, se sua intenção legítima é disposição para estar conosco e para nos incluir. Claro que discriminação, maldade, opressão ativa, a gente se importa. Mas quando sem intenção, está tudo bem, vamos juntas, né? Vamos todos juntos. Eu queria só contar um exemplo, porque a gente muitas vezes se posiciona de um jeito que a gente sabe. Eu tenho uma filha de 17 anos, o nome dela é Clara, inclusive essa é a melhor parte de mim, tá? Esqueci de falar no começo aqui. A Clara, o ano passado, estava no 3º ano do colégio e eu trabalhando em home office, ela veio do quarto com uma calça jeans, uma blusinha e ela estava indo conhecer a faculdade, porque ela estava em busca do curso aí que ela ia fazer. A hora que eu vi ela de barriguinha de fora, eu falei, de barriga de fora? No que eu falei isso, ela virou de costas e foi se trocar. E quando ela foi se trocar, eu fiquei pensando, por que eu falei da barriga de fora? Que machista que eu fui, que ridícula. E depois ela foi para a faculdade, eu fui buscá-la. Quando eu cheguei lá, barriga de fora era de menos. Porque as jovens estavam... Assim, foi muito ridículo. Mas assumir isso, e eu me sinto uma pessoa não machista, mas assumir isso me fez trazer para a consciência e não fazer mais isso com a minha filha, com a minha filhada e com nenhuma outra mulher, sabe? Então, é nesse sentido que a gente fala de se desconstruir. Acho que nessa questão do capacitismo, eu tenho um exemplo bem fresquinho que aconteceu e que faz um gancho muito importante com o que a Lô comentou, né? Do quanto muitos pais, quando nos veem e a criança aponta o dedo e fala, e olha lá, papai, olha lá, aquela menina sem uma perna e sem um braço, e parece que congela. A pessoa literalmente não sabe o que fazer, puxa a criança, sai correndo, vai embora e nunca mais. E esses dias eu tive uma situação bastante peculiar no aeroporto, estava esperando, e aí eu fui me aproximando de um casal que estava com um filho, deveria ter mais ou menos uns 5 aninhos, e ele falou, nossa, mamãe, olha lá, ela não tem uma perna e um braço. E aí a mãe rapidamente falou, sim, filha, ela está dodói. E aí eu parei, sentei e falei assim, olha, deixa a titia te explicar. O que a titia tem não é um dodói. O que a titia tem é uma deficiência física, né? Eu nasci sem uma perna e sem um braço, mas isso aqui não dói. E se eu não tivesse feito isso, vocês imaginem essa criança crescendo com um contexto de que deficiência é uma doença. Você contou que você é crossfiteira? Não contei. Com certeza você tem mais saúde que a mãe dele. Você sabe que esse rótulo, né? Não olha, tá dodói, também tem o... Não conversa, não fala, deixa que em casa eu te explico. Isso vai montando nossas crenças limitantes. Pessoa com deficiência é doente, sobre deficiência não se fala. Mais um motivo de invisibilidade. A gente está quase terminando, mas antes de terminar, eu queria até puxar com você, Dani. Você falou que na Mondelez você fala de diversidade em amplo espectro, né? E aí eu queria entender sobre mulheres deficientes, especificamente. Existe uma diferença? Existe alguma coisa, algum ponto que você trata de outra maneira, ou uma atenção especial? Hoje, de fato, todas as nossas ações, elas buscam trazer 2 conceitos muito importantes, que é a equidade e a inclusão. E quando o assunto é mulher com deficiência, de fato, a gente tem, né, programas que não são só específicos para mulheres com deficiência, mas que são para o público com deficiência, como programas de desenvolvimentos específicos que envolvem mentorias, a gente fazer alguns treinamentos específicos, trabalhar muito a questão de conceitos de empoderamento, porque, de fato, eu acho que um dos pontos que a Carol trouxe aí no início da fala dela
Se mulheres se sentem sozinhas nesse espaço, as mulheres com deficiência se sentem ainda mais só, ainda mais solitárias. E, de fato, ações para que você trabalhe o empoderamento dessas pessoas é extremamente necessário, porque até ontem essas pessoas desacreditavam no seu potencial, desacreditavam naquilo que poderiam entregar como resultados possíveis dentro de uma organização ou fora dela. Então, ações de desenvolvimentos, treinamentos, é necessário, sim, fazer letramentos. A gente precisa, né, sair desse espaço de falar a pessoa especial e falar pessoa com deficiência. As terminologias são muito importantes. Então, as ações que nós vemos hoje são muito fortes no sentido de desenvolver. Legal, é isso mesmo. É importante colocar nessa perspectiva da mulher com deficiência mesmo. O que você acha? Eu tenho dicas para vocês que são aí da área de comunicação. Nós lançamos um guia que chama Comunicação Inclusiva, está no site da Talento Incluir, ensina tudo isso, não precisa ter medo, vai lá ler, vai atrás de informação. E agora, dia 30 de dezembro, junto com um amigo com deficiência chamado Billy Saga, que é líder de inclusão lá da Claro, a gente escreveu um livro sobre capacitismo, e aí a gente vai também entregar para a sociedade um pouco mais de conteúdo para a gente saber aonde se letrar. E também queria falar sobre uma pesquisa recente da Nós, chama Nós com Z, no final. Se vocês procurarem aí no Google, falando, o Google está presente hoje aqui no evento, hein? Foi falado algumas vezes. Vocês vão encontrar uma pesquisa bem recente e fala sobre isso. E quando a gente, de mulheres, né, dos recortes da empregabilidade, mais de 3 mil pessoas com deficiência responderam essa pesquisa, que estão empregadas. Então, é bem legal ver como é que está numericamente, né, essa questão. E lá a gente tem assim, a gente não vê muita diferença de homem e mulher quando a gente olha a pesquisa. 52% mulheres, 48% homem. Aí... Só que na hora que a gente começa a ver liderança, a gente vê uma disparidade. São 9 líderes que estão de 3 mil e pouco. Apenas 9 pessoas são líderes com deficiência que responderam essa pesquisa. E das 9, apenas 2 são pessoas pretas. E apenas 2 são mulheres. Mulher preta não tem. Então, aí a gente começa a ver quando cresce a ausência, né, da carreira de ascensão da pessoa com deficiência. Nosso tempo acabou, mas, Lô, eu queria que você encerrasse esse painel falando alguma coisa que você acha importante deixar registrado para esse público desse fórum. Eu acho, igual elas falando, né, como se informar mais sobre isso, como eu estou falando das redes sociais, deixo dicas aí para vocês seguirem as pessoas com deficiência, buscar mais sobre isso, porque informações tem. Bastam vocês querer ir atrás e realmente querer mudar e saber como funciona hoje em dia esse espaço que a gente vive e quantas pessoas com deficiência estão ocupando esses lugares, que eu creio que vai crescer muito mais. Não acho que o capacitismo vai acabar. Se acabar, acho que vai demorar muitos anos ainda. Mas eu acho que se cada um se colocar, igual ter empatia, né, que não é só se colocar no lugar do outro, mas tentar fazer alguma diferença de alguma forma, a gente vai caminhando para esse caminho da diminuição, e não acabar realmente, mas de poder se colocar nesse lugar de ver realmente que as pessoas com deficiência também fazem parte da mesma sociedade que você, e seja no meio corporativo, porque eu já fiz estágio em um hospital na época da psicologia, e não é fácil você ocupar esse espaço também, porque às vezes as empresas só querem cumprir cotas, e a pessoa talvez pode ser muito talentosa, e as pessoas não olham esse outro lugar que ela pode ocupar. E sim, uma empresa tem que cumprir cotas de pessoas com deficiência, não vamos colocar onde ela deve estar, vamos colocar ela em um lugar só para cumprir. E isso também não é legal. Eu acho que tem muita gente com deficiência que tem muitos currículos incríveis. Eu, quando cheguei no hospital para fazer estágio, eu
tive algumas situações de capacitismo, porque as pessoas me olhavam, achavam que eu não ia dar conta, e eu quase saí de lá contratada. Eu só não fui contratada porque eu ainda não sabia o que eu queria. Eu trabalhei no RH, então eu fiz coisas que eu nem tinha que fazer do meu estágio, mas as pessoas viram que eu tinha potencial, então eles começaram a me colocar em outros lugares para trabalhar. Então, eles precisaram conviver para entender que as pessoas com deficiência têm talento e têm um currículo incrível. Então, é isso. Obrigada, mulheres. Obrigada. São incríveis e inspiradoras. Muito bom estar aqui com vocês.